Eu queria compartilhar com os irmãos nesta noite a palavra do Senhor que está em Ezequiel capítulo 37. Eu até estava comentando a confirmação da palavra do Senhor. Eu não sabia quais louvores que ia ser cantado. E a Sônia, quando a gente veio dentro do carro, ela perguntou para mim assim: o que é que você vai pregar? Eu falei: Ezequiel capítulo 7. O que diz? Vale de ossos secos. E chegando aqui, ela me disse: e vai cantar esse louvor. Então isso é a confirmação da palavra do Senhor. Assim como na quinta-feira eu cheguei aqui e eu estava lendo lá em Josué, eu estava lendo a palavra ali em Josué, e quando Filipe se levantou para pregar, só foi a confirmação da palavra do Senhor. Então, quando vem do Espírito Santo de Deus, a palavra é confirmada. Amém? Antes de eu entrar na palavra, eu queria chamar as crianças aqui para a gente estar orando por eles, em nome de Jesus, para os futuros pastores, evangelistas, futuros instrumentistas do Senhor, Estenda suas mãos para cá, vamos orar por eles, irmãos, em nome de Jesus. Fique de pé, irmãos. Estenda suas mãos para cá. Senhor, nosso Deus e amado Pai, está aqui, Senhor, os pequeninos, ó Pai. Ô Senhor amado, eles, Senhor, são bem-vindos ao Teu reino, ó Pai. Senhor, que eles possam ser abençoados, ó Pai. Que a Tua palavra, Senhor, possa ser inculcada, Senhor, sobre a vida deles, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Eles possam crescer, Senhor, no Teu evangelho, ó Pai, conhecendo a Tua palavra, Senhor. Vai tocando, Senhor, sobre cada um deles, ó Pai. Ó Senhor amado, eu declaro sobre a vida deles, ó Pai, as Tuas bênçãos, ó Pai. Sobre eles, ó Pai, não vale maldição, ó Pai. Está quebrado, Senhor, toda maldição, Senhor, toda palavra contrária, ó Pai, que é lançada contra essas crianças, ó Pai. E o Senhor estenda as mãos sobre eles, ó Pai. E assim, Senhor, eu declaro sobre a vida deles a Tua paz, o Teu amor, em nome de Jesus. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Aplauda o Senhor em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. Pode se assentar, irmãos, em nome de Jesus. Eu queria compartilhar com os irmãos aqui, Vale de Ossos Secos. Essa passagem é muito interessante, irmãos. Essa passagem nos dá uma visão do que estava acontecendo com aquele povo de Israel. Aquele povo estava sendo cativo da Babilônia. O povo estava ali sem buscar a Deus. É um povo que estava ali cativo porque esqueceram do Senhor seu Deus. Esqueceram que existia um Deus e começaram a andar por outros caminhos. E quando as pessoas começam a andar por outro caminho, já sabe o que acontece, Vão se perdendo a essência da palavra do Senhor, a essência do Espírito Santo de Deus na vida. E diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor. Ezequiel capítulo 37, a partir do verso 1, diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Verso 2: e me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. Irmãos, muitas das vezes nós queremos estar em lugares bonitos, Queremos que Deus mostre visão para nós, em lugares bonitos, lugares maravilhosos. Imagine aqui Ezequiel, estava ali naquele vale de ossos secos, um vale onde aqueles ossos estavam espalhados. Imagine você andando, você no meio daqueles ossos. Se você não ia ter medo,
se você estivesse sozinho. Mas aqui diz que o Espírito do Senhor estava com ele, foi com ele. Ele não estava sozinho, por isso ele não temeu. Mas veja bem, que quando ele chegou naquele vale, nessa visão do vale, ele foi colocado no meio, ele não foi colocado nas beiras, nem do lado, ele foi colocado no meio dos ossos. E não por vontade própria, ele não parou no meio. Quantas das vezes nós estamos no vale e paramos, não caminhamos? Vale significa dificuldade, e aqui na passagem de Ezequiel significa cemitério, lugar de mortos. E quantas das vezes a pessoa não tem coragem de caminhar? Ele começa a ver a dificuldade, ele para. Mas aqui diz que o Senhor fez ele caminhar em volta daqueles ossos, fez ele caminhar no meio. E no verso 7 diz assim: então profetizei, como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. Ele nem tinha terminado de profetizar, já houve um ruído de ajuntamento. Ajuntamento do quê? Aqueles ossos começaram a se ajuntar, cada um ao seu corpo. E quando aqueles ossos começam a se ajuntar, é porque eles estavam espalhados. E essa visão de ossos espalhados era o povo de Israel, que estavam espalhados, o povo que estava cativo. E muitas das vezes, nós também nos dias de hoje estamos espalhados, estamos cativos do pecado, das coisas que estão acontecendo ao nosso redor, e não buscamos de Deus. Esses ossos, mesmo antes dele terminar de profetizar, começou aquele ruído. E eu creio, irmãos, que antes de terminar o culto, nesta noite, aquilo que você veio buscar, você vai receber. Antes de terminar o culto. Não vai ser depois da profecia, vai ser antes. Quando começar a profetizar, Deus já está fazendo a obra. E aqui, então diz assim: então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez rebuliço. Quando Deus faz rebuliço, não é para espalhar. Deus não faz rebuliço para que as coisas se espalhem, fique longe, não. Esse rebuliço de Deus é para fazer um ajuntamento, é para juntar, não para espalhar. E começou o rebuliço, e os ossos se achegaram, cada osso a seu osso. Eu olhei, e eis que viram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles, por cima, mas não havia neles espírito. Olha, veja bem que aqui, não havia neles espírito. Aqui está falando espírito humano, espírito do homem, não espírito de Deus. Está em letra minúscula. Então se trata do espírito de vida do homem. Aqui não é o Espírito Santo ainda de Deus, é o espírito do homem carnal. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro cantos ventos, ó Espírito, e sopra sobre estes mortos,
para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveu. Então aqui no verso 10, o Espírito que entrou naqueles homens ainda foi o Espírito humano. O Espírito da carne, não é o Espírito de Deus. Porque aquele povo de Israel estava praticamente morto, estava como ossos secos. Não tinha juntamento, não tinha espírito de vida, porque tinham deixado de servir ao Senhor, tinha seguido outros deuses. Verso 12, diz assim, o verso 11, irmãos. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu nossa esperança. O povo de Israel tinha perecido, tinha perdido as esperanças, não tinha mais esperança que eles iam sair do cativeiro. Mas quando Deus levanta um homem, levanta um profeta, e esse profeta começa a profetizar sobre o povo, assim como nos nossos dias de hoje, as igrejas, muitos estão mortos dentro da igreja, quer ouvir só aquilo que é bom, aquilo que vai agradar. Mas quando Deus coloca a pessoa no vale, quando Deus coloca a pessoa diante de coisas que não são agradáveis aos olhos humanos, as pessoas querem parar no caminho, as pessoas não querem a palavra do Senhor. E esse povo de Israel, que é um povo escolhido por Deus, é um povo que estava praticamente vazio, um povo morto espiritualmente. E esse povo precisava se reconciliar com Deus. Então Deus levanta esse profeta, o profeta Ezequiel. Verso 13, diz assim: e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir os vossos sepulcros e vos fizer subir das vossas sepulturas, ó povo meu. Ó o que o Senhor está dizendo: ó povo meu, quando vocês saírem da sepultura, sair da onde? Do lugar que você está acomodado, do lugar que você está ali tranquilo, você não quer se levantar para buscar de Deus, você está no seu lugar ali acomodadinho. Para que é que eu vou buscar de Deus? Eu tenho meu trabalho, tenho saúde, eu tenho meu carro, por que eu vou buscar de Deus? É dessa forma que muitas pessoas pensam e levam a vida. Muitas pessoas não querem estar na igreja, na presença do Senhor, porque ele acha que as coisas materiais que não faltam para ele, tá bom demais. Mas nós, irmãos, precisamos do espiritual. Por mais que as coisas estejam bem para nós, porque eu creio que Deus quer o melhor para cada um de nós. Ele quer nos colocar sempre no lugar bom, no lugar melhor. Mas quando nós se acomodamos, deixamos de buscar o Senhor, muitas das vezes Ele coloca nós num vale. Para quê? Para lembrarmos que existe um Deus, que nós precisamos clamar por Ele, precisamos buscar a presença do Senhor, porque sem a presença dEle, não tem como nós caminharmos. Se nós lermos lá Moisés, o que ele disse: se o Senhor não for comigo, eu não vou. Nem que o Senhor mande um anjo, eu não quero. Eu quero que a presença do Senhor esteja comigo. Então tem que ser a presença do Senhor, a presença do Espírito Santo. Sem essa presença não adianta. Se você ler lá em Jeremias capítulo 18, onde fala do oleiro, que desce até o oleiro e vê aquele vaso de barro. Quando o oleiro está fazendo aquele vaso e aquele vaso se quebra, ele não pega aquele vaso e joga fora. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus, Ele não quer te usar somente. Deus,
Ele quer renovar você, quer estruturar você. Quando você se quebra, Ele não se desfaz de você, Ele não te joga no lixo, Ele te refaz. Assim aconteceu lá naquela passagem. O vaso se quebrou, o oleiro, ele não pegou aquele vaso e falou: não, esse vaso não tem serventia mais, esse vaso para mim não serve, vou jogar fora. Não, ele renovou aquele vaso, ele fez de novo, e é isso que o Senhor quer. Ele quer nos fazer de novo, por mais que nós, muitas das vezes, venhamos se quebrar, venhamos a se quebrar com as coisas do mundo, porque o mundo é cheio de ilusão, o mundo ilude o homem, o ser humano é iludido pelas coisas do mundo, mas o Senhor, Ele quer renovar nossas forças a cada dia, Ele quer remover as coisas ruins da nossa vida e trazer coisas boas. Como aquele oleiro fez aquele vaso novo, e Ele quer te renovar nesta noite, Ele quer renovar as suas forças. Se você está no vale, Ele quer te tirar do vale, Ele quer restaurar espiritualmente sua vida, assim como Ele fez com aquele povo de Israel, um povo que muitas das vezes estava vendo os milagres do Senhor, estava vendo os milagres que Deus fazia, e mesmo assim se desviava dos caminhos do Senhor, mesmo assim eles deixavam de servir ao Senhor, e buscava deuses em outros lugares, onde não havia. E que nesta noite possamos buscar esse Deus maravilhoso. Se você está quebrado, desça até o oleiro, deixa Ele te renovar, deixa Ele fazer de você um vaso novo. Tire tudo aquilo que pertence ao mundo, tire do seu coração e se encha do Espírito Santo de Deus. Deixa o Espírito Santo entrar na sua vida, entrar no seu coração e te encher. Porque onde habitou o pecado, superabundou a graça do Senhor. E nós temos que crer na palavra de Deus, temos que confiar. Verso 14 diz assim: e porei em vós o meu Espírito, agora sim o Espírito de Deus, letra maiúscula. Agora sim, no verso 14 está dizendo: e porei em vós o meu Espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e fiz, diz o Senhor. Verso 15: e outra vez veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira. Essa madeira que está dizendo aqui, era para que as tribos se juntassem novamente, o povo de Israel ser liberto do cativeiro e se juntasse. E se ajuntasse. E eu creio, irmãos, que nós também precisamos se livrar do cativeiro, da acomodação, e ser um povo unido, um povo que busca o Senhor, um povo que tem o desejo no coração de estar na igreja, de estar com os irmãos, buscando esse Deus maravilhoso. Eu sei que todos nós passamos por dificuldades, tristezas na vida que temos. Eu creio que todos nós temos as nossas dificuldades, mas quando nós entregamos ao Senhor, quando nós colocamos na presença do Senhor, Ele nos ajuda. Ele ajuda nós a caminharmos e entender o que Ele quer de nós, o que precisamos para buscar mais esse Deus. Quantas das vezes o Senhor Deus nos incomoda de madrugada e fica tocando em nosso coração: levanta, levanta e vai orar. Dobre seu joelho, busque ao Senhor. E você não dá atenção à voz de Deus.
Você fala, puxa, eu estou com sono, não vou me levantar. Muitas das vezes você até ali deitado na sua cama, no seu leito, você ora, você começa, Senhor Deus, abençoa meu dia, Senhor Deus, e você dorme. E novamente você acorda e ele está te incomodando. Filho, levanta, vai, dobra teu joelho e vai orar. E você começa a resistir ao Espírito de Deus. Você não faz. Você não faz. E muitas das vezes Deus está te chamando para quê? Para te dar um livramento. Para colocar algo na sua mão que você está necessitando. Até mesmo a conversão de um filho, de um parente, de uma pessoa que você está colocando em oração. Mas você deixa de buscar o Senhor naquele momento. Você deixa de alcançar a sua bênção. E assim era o povo de Israel. Um povo que Deus fazia por eles. E faz até hoje. E eles deixavam o Senhor de lado. Não queriam buscar a Deus. Qualquer coisa começavam a murmurar. Se desviavam dos caminhos do Senhor. Mas irmãos, quando nós estamos passando pelo vale, como aquele povo, estava como ossos secos, estava ali sequíssimo, estavam espalhados. Quando o Espírito Santo de Deus tocou naquele povo, quando o Espírito Santo de Deus, quando eles deixaram abrir o coração, quando eles se arrependeram, quando eles pensaram, agora nós temos que buscar esse Deus, porque se nós não buscarmos, vai se acabar por aqui. Mas quando Deus faz uma promessa ao seu povo, custe o que custar, se cumpre a promessa do Senhor. Se Deus fez uma promessa para você, tenha certeza, creia no seu coração, que você vai receber. Porque Deus não é homem, Ele não mente. A palavra do Senhor é fiel, é verdadeira. Sempre Ele levanta alguém para fazer a obra. Assim como esses dias eu trouxe a palavra lá da rainha Esther. Se ela não tivesse se levantado ali, mesmo dentro do palácio, eu creio que Deus tinha levantado outra pessoa, e ela ia perecer, se ela não fizesse a vontade de Deus, ela ia perecer. E assim é em nossas vidas, se nós não fizermos a vontade do Senhor, aquilo que Ele colocar em nosso coração, pode ter certeza, outra pessoa vai fazer no nosso lugar, mas nós vamos pagar o preço, tenha certeza disso. Aí você vai começar a falar, Senhor, por que é que está acontecendo isso comigo, Senhor? Aí você vai voltar um pouquinho atrás e vai pensar, puxa vida, o Senhor pediu para que eu fizesse isso na igreja, ou com os irmãos, ou lesse a palavra, ou estivesse lá no ministério de louvor, e eu não fiz. Por que é que eu estou perecendo? Aí é hora de você dobrar seus joelhos. Se você tiver como um vaso quebrado, é hora de você dobrar seu joelho, para que Deus restaure o seu ministério, a sua vida, porque Ele está pronto para fazer isso. Conforme dizia, o pastor Paulo estava pregando sobre o filho pródigo, quando ele se deu em si, que ele tinha pecado, ele disse, pequei contra Deus, pequei contra meu pai, e ele se levantou, para se redimir dos seus pecados, da sua falha. Ele se levantou, e o pai dele jogou ele na rua, falou, não, aqui não quero mais você, não. Recebeu de braços abertos. O nosso Deus é dessa forma, Ele não te joga, Ele não te condena. Basta você colocar o seu coração diante do Senhor, basta você olhar para Ele e dizer, Senhor, eis-me aqui, usa-me, estou aqui, Senhor. Faça de mim como Tu queres.
e não como eu quero. E você vai ver que a sua vida vai para frente. Por mais que você passe por dificuldade, mas creia que o Senhor nosso Deus, Ele vai te dar o livramento. Ele vai dar o livramento para você. Então aqui, verso 16. Tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele por Judá e pelos filhos de Israel. O povo de Judá e os filhos de Israel estavam espalhados. Seus companheiros, e toma outro pedaço de madeira e escreve nele por José, vara de Efraim, e por toda a casa de Israel. Seus companheiros, e ajunta um ao outro, para que se una e se torne uma só vara na tua mão. Isso era para juntar o povo, para que o povo se tornasse um só, não ficasse espalhado, porque o Senhor nosso Deus, Ele não quer ver nada espalhado. Tudo que Ele faz é para juntar, não para espalhar, né? Então, irmãos, que possamos colocar em nosso coração aquilo que o Senhor nosso Deus faz por nós, e que nós possamos sempre se ajuntar, irmãos, não se espalhar. Possamos ser unidos num só pensamento, num só coração. Verso 17. E ajunta um ao outro, para que se unam e se torne uma só vara na tua mão. Verso 18. E quando te falarem os filhos do teu povo, dizendo, porventura não nos declararás o que significa com estas coisas? Tu lhe dirás, assim diz o Senhor Deus, eis que eu tornarei a vara de José, que esteve na mão de Efraim, e das tribos de Israel, suas companheiras, e ajuntarei a vara de Judá, e farei dela uma só vara, e elas se farão uma só na minha mão. Verso 20. E as varas sobre que ouvereis, escrito estarão na tua mão perante os olhos deles. Verso 21. Diz-lhes, pois assim diz o Senhor Deus, eis que eu tomarei os filhos de Israel dentre os gentios, para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei à sua terra. O Senhor Deus ia restaurar novamente aquele povo, e levar para aquela terra que Ele prometeu, para a terra de Israel. Ia ser um povo ali ajuntado, não ia ser um povo espalhado, porque Deus, Ele quer ajuntar o povo dele, Ele quer que esse povo se una, esse povo ganhe a salvação, todo mundo juntos. Verso 23, e nunca mais contaminarão com os seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com as suas transgressões, e os livrarei de todas as suas habitações em que pecaram, e os purificarei, assim eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Aleluia! Que nós também, irmãos, possamos colocar nessa posição, para que Ele seja o nosso Deus, Ele seja o nosso Deus, aquele que nos consola, nos conforta, na hora da nossa angústia. Clama ao Senhor, clama a Ele. A Bíblia diz, clama a mim e responderei
confiei. E quando nós clamamos, irmãos, realmente Ele ouve as nossas orações, Ele ouve nosso clamor. Muitas das vezes nós queremos que Deus faça algo para nós, mas não falamos com Ele. É a mesma coisa quando eu quero que o Felipe faça algo para mim, mas eu não falo nada para ele. Ele não vai adivinhar. Para começar, adivinho não é nem da parte de Deus, né? Então ele não vai adivinhar. Se eu não falar, ele não vai adivinhar. Muitas das vezes, nós temos o nosso pensamento das pessoas, pensamos algo da pessoa, mas não vamos conversar com ela e ficamos muitas vezes dentro do nosso coração julgando, aquela pessoa é assim, aquela pessoa é assado, não vou falar com ele, porque se eu for não vai dar certo. Você fica fazendo um julgamento sem saber qual é a reação da pessoa naquilo que você vai falar. É bem dessa forma. E com Deus não é diferente. Ele quer que nós falamos, que nós conversamos com Ele. E como é que nós conversamos com Deus? Através da oração, através da palavra do Senhor, meditando na palavra, é que nós falamos com o nosso Deus. Quando você pega a palavra do Senhor e começa a meditar, você está falando com Deus, e Deus vai se responder. Eu lendo aqui essa passagem de Ezequiel, eu comecei a olhar e ver. Muitas das vezes eu achava que, quando eu falava de Espírito, eu já pensava que era o Espírito do Senhor. Mas quando eu comecei a examinar e ver, escrito Espírito com letra minúscula, então você começa a ter um entendimento melhor da palavra do Senhor. Quando você lê aleatoriamente, você acha que, isso aqui é o Espírito de Deus, né? É o Espírito do Senhor. Esse vale de ossos secos, muitas pessoas acham até que era coisas mesmo que estavam mortas, mas não era o povo de Israel que estava perecendo. Então Deus estava mostrando na visão para Ezequiel que aquele povo tinha jeito de ser restaurado, de ter vida novamente, mas uma vida espiritual, porque ele estava vivendo só no carnal, no espiritual não estava. E muitas das vezes nós também somos dessa forma, vivemos o carnal e deixamos o espiritual de lado. Então, irmãos, busque do Senhor, creia nesse Deus maravilhoso, esse Deus que tem promessas. E qual é a promessa dele? Um dia vai vir buscar o seu povo. E aqueles que não estiverem preparados, podem ter certeza, irmão. Deus é amor, mas Ele é justo. Ele é justiça também. E quando perguntaram para Jesus, mas o Senhor não condena? Não, mas tem a palavra que condena. E o próprio homem, quantas vezes a gente vê as pessoas falar, mas Deus é amor, você acha que Ele vai condenar alguém? Ele é amor, irmãos. Ele não condena, mas o próprio homem se condena. Por quê? Porque o homem anda para os caminhos errados. Não quer seguir aquilo que o Senhor colocou. Outra hora diz assim, eu sirvo a Deus do meu jeito. Eu sou bonzinho, não faço mal para ninguém, nunca matei, nunca roubei. E eu sou bonzinho. E ele acha que isso vai levá-lo à salvação. E a Bíblia diz que não é pelas suas obras, para que o homem não se vanglorie daquilo que faz. Então que você possa colocar no seu coração nesta noite, que você possa entender, se você está passando pelo vale, creia no Senhor, busque mais um pouco de Deus, se disponha, faça coisa diferente, e Deus vai te tirar do vale. Assim conforme diz o Salmo, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei eu mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Tenha certeza, irmão. Tenha certeza
E ainda diz lá: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. As dificuldades vêm, as coisas no mundo. Quantas pessoas passam e falam para mim assim: puxa vida, não tem emprego, não tem solução. Busque de Deus para ver se não tem solução. Sempre Deus abre uma porta. Só que a pessoa tem que caminhar. Tem que fazer como Ezequiel naquele vale. Ele caminhou por dentro daquele vale. Ele andou. Ele não parou. Ele não cruzou o braço e falou: vou ver o que Deus vai fazer. Assim como Josué, quando foi derrubada as muralhas de Jericó, ele cruzou o braço e ficou sentado. Não. Eles marcharam. Eles não pararam. E aquela muralha não caiu? Caiu a muralha. E aquilo não era que nem os muros de hoje aí não, que não pode soprar que cai. Aquilo era pedra. E era largo. Acho que a espessura mais ou menos assim deveria ser, era contado como côvados, né? Então, aquilo não era fácil ser derrubado, era pedra. Para o homem, ia ser impossível entrar ali. Eles entrar em Jericó ia ser difícil, aos olhos humanos. Mas para Deus, nada é impossível. Tudo cai diante do Senhor. Não diz: basta uma palavra do meu Deus? Basta uma palavra do Senhor, uma palavra. E as coisas acontecem. Quando Ele criou o mundo, o que Ele disse? Haja luz, e houve luz. Não foi assim? Uma palavra do Senhor. Mas nós temos que estar atento, temos que buscar aquilo que o Espírito Santo de Deus colocar em nosso coração. Temos que buscar. Temos que nos esforçar e buscar do reino dos céus, buscar de Deus e confiar. Eu queria chamar aqui o Ministério do Louvor para estar cantando Vale de Ossos Secos, em nome do Senhor Jesus. Feche seus olhos, irmãos. Fique em espírito de oração. Medite nesse louvor. Medite nesse louvor. Você vai ver que Deus vai falar contigo nesta noite. É que nem eu falei, mesmo antes de terminar o culto, Deus está falando no seu coração. Deus está falando a sua vida. Porque Ele fala, irmãos. Aleluia. Uma salva de palma para Jesus. Aleluia. Em nome do Senhor. Aleluia. Pastor Paulo. Em nome de Jesus.